Fábio, Oi, tudo bem? Bianca! Que prazer! Prazer, nossa terceira live, né? Terceira live. Demais. Agora diretamente do Rio, da minha cidade. Que maravilha voltar para o Rio, não é, Bianca? Ah, uma Muito delícia. Eu tô lindo. adorando estar aqui, Fábio. Tá ótimo, Arte Rio, tá incrível, tá incrível. E eu Ô, tô muito Bianca, feliz de conversar com você de novo pela terceira vez. A gente fazer essa aula que todo mundo espera, todo mundo comenta, todo mundo me cobra. Cadê o Fábio? Eu quero a aula do Fábio de novo. porque a história de live sem conteúdo não tem graça, né? A gente Não, tem não que tem a menor tentar graça. não perder tempo, né? Dar alguma sustância Exatamente. para não ficar só Claro. opinião, acho isso, acho aquilo, né? Vamos falar de história da arte, vamos falar, né, com coisas que têm a ver. E a Aí. gente é carioca, né, Bianca? Porque minha mãe é do Rio, meu pai se formou aí no Rio, em medicina, na Universidade do Brasil. Então a gente ama muito o Rio, né, cara? E o Rio tá, Muito. Eu tava. o Rio tá Engraçado, porque eu mandando tô. muito bem, né, cara? Tá ótimo. Eu tô fora do Rio há 17 anos, né? Eu saí Uhum. do Rio há 17 anos. E tá tão legal voltar para cá, rever as pessoas e ver como o Rio tá. É sempre É... isso, né, Mesma Bianca? energia, né? Aquela É energia sempre maravilhosa do isso. Rio. É a República, né, cara? Tem história, né? É muito lindo. Exatamente. É a cidade mais linda. Exatamente. Simbora, Bianca. Vamos que vamos. Prazer Fábio, enorme, meu amor. Prazer enorme. prazer enorme estar com você de novo. Eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, falasse um pouquinho de você. Falo. Bom, eu sou um ex-médico, né? Faz 12 anos que eu não exerço a medicina, e eu sou um médico radiologista. Tive a chance de estudar fora, fui para Paris, primeiro para Lille, depois para a Universidade de Paris, e na sequência para a Universidade da Califórnia, em São Francisco. E nesse interim, como eu era radiologista, eu comecei a estudar muita física, principalmente na Califórnia, né? Porque radiologia, você estuda o nível energético do elétron, você estuda a nuvem de prótons, você estuda radiação, você estuda efeito Doppler, né? Isso há 30 anos atrás, e aí eu acabei ficando muito interessado em física, né? Aí chegou um momento da minha vida que eu falei, agora já deu, eu estou mais interessado em física, e aí eu parei de exercer a medicina há 12 anos atrás, fui fazer cursinho num preparatório, entrei na primeira chamada da Unesp em física, eu fiquei muito orgulhoso, não consegui concluir porque a esposa Teira maravilhosa engravidou, aí já mudou tudo, meu segundo filho. E nesse interim que eu estava estudando, sendo médico, eu comecei a entender que tinha artistas que trabalhavam conceitos de física. Cildo Meirelles, Antônio Dias, Tunga. E aí eu já era um médico bem-sucedido nessa época, eu falei assim, puxa, o que eu vou fazer? Vou ter um apartamento em Nova York ou eu vou fazer alguma coisa mais diferente, né, que não me dê trabalho e que me faça ir para frente? Aí eu decidi fazer uma coleção de arte cuja ideia básica seria... Então, a coleção tem uma proposta, que seria contar a história da formação do universo a partir da história da arte. Os princípios da cosmologia. Big Bang, radiação cósmica de fundo, desvio para o vermelho, relação de energia quando vira matéria, entropia, todas essas questões que os nossos artistas trabalham muito bem. E aí, então, eu decidi que era hora de parar a medicina, depois de 25 anos, e comecei a dar cursos, e hoje isso é o que eu faço, eu dou cursos sobre a história da formação do universo segundo a história da arte. Eu dou curso na Casa do Saber, no MAN, sempre eu estou dando aula no MAN de São Paulo, nas galerias, na Nara, na Raquel, na Luísa, na Carbono, com você, na Bianca Boeckel, maravilhosa, espetacular, gente nova, maravilhosa no meio das artes, porque, afinal de contas, eu já estou há 30 anos nessa história, né? Quando eu comecei, não tinha ninguém, tinham pouquíssimos, eram 5 aqui no Rio e 5 em São Paulo. Então, foi isso, e aí estamos aqui falando sobre a história da formação do universo. É, isso aí.
Você começou a dar aula na galeria em 2018, né? Foi quando a gente se conheceu. E a gente formou, então, alguns grupos de alunas, de colecionadoras. E é interessante isso, essa formação dos colecionadores, né, Fábio? Você... Bianca, isso é fundamental, cara. É fundamental. Porque não adianta ir só pelo gosto, né? Artes plásticas não cai assim, eu gostei disso, gostei daquilo. Se você não se preparar, a chance de você errar é gigante, cara. Entendeu? Exatamente. E você tendo uma base, nossa, a coisa se transcende. Transcender no sentido de ir além da realidade mesmo, sabe? Você vai lá fazer seu supermercado, mas com algum esforço que você conseguiu, das informações que você tem, você lá vai comprar seu feijão, seu arroz, mas você vai entender que com essa informação você está indo além, você está transcendendo. E quando você transcende, você experimenta o maior valor que a gente tem nessa vida, que é ser livre. Não tem nada mais importante para o artista e para o ser humano que ter que ser livre. E a artes plásticas te dá esse conceito. Então, essa educação que você faz de formar os grupos, né, é maravilhoso, é espetacular. Eu sou o maior fã, eu sempre vou estar aqui com você, porque você é uma das pioneiras nessa de formar grupos de colecionadores para educar. Você está de parabéns, muito legal. Obrigada, Fábio. Obrigada. Eu acho tão interessante fazer justamente essa educação, formar esses grupos, formar essa opinião de colecionadores, porque, na verdade, muita gente me pergunta, eu amo arte, eu gostaria de colecionar, mas eu acho que eu não tenho dinheiro, eu não tenho budget, eu não consigo comprar as obras que eu vejo nas casas dos colecionadores. E, na verdade, não é isso colecionar, né, Fábio? Como que você pode começar uma coleção? Bianca, muito legal você falar isso, porque ficou essa cafonice de falar que colecionador é aquele cara rico, bombado, que tem que pagar 300, 400 mil. A ideia básica é o seguinte, cara, todo mundo tem parede branca na parede, tá? E a ideia hoje, arte, ainda tem muito disso. Você que é galerista, você sabe, a pessoa chega lá, fala, essa tela não combina com o sofá, com o tapete, por isso que eu não vou levar. Essa tela é meio pornográfica. Essas coisas ainda existem, mas está diminuindo muito, porque as pessoas estão entendendo, isso é uma herança do Duchamp, que falou que a obra de arte não tem que ser só retiniana, não tem que ser só a partir do olho, do prazer do olho, ela carrega conceitos, ideias, entendeu? Então, como todo mundo tem parede branca, a pessoa tem que se dar uma chance nessa vida de conseguir olhar para essa parede da casa dela, e agora que ela já não tem mais essa preocupação decorativa, de saber que uma obra de arte, ela também pode carregar conceitos, valores, ideias. E aí, na vida dela, ela vai começar a pendurar conceitos que são importantes para ela. E depois, daqui a um tempo, ela vai ter uma sequência de obras que estão falando de diferentes conceitos que são importantes para ela. Aí vai chegar um dia que ela vai receber um amigo e, nesse momento, com essa narrativa que ela fez dos valores que são importantes para ela, ela vai conseguir se tornar mais transparente para essa pessoa que está entrando na casa dela. Entendeu? Então, essa história de ter que pendurar 300 mil reais, isso é uma patetada. Tem trabalho de 300 mil reais de um grande artista, mas tem trabalho também múltiplo, serigrafia, um desenho que custa 1/10 disso, que custa 10, 15, 18 mil reais, e que é muito mais efetivo do que pôr numa poupança. Você nunca vai perder dinheiro se você comprar, se você estudar e correr atrás da informação, entendeu? Então, é uma chance gigante da pessoa que se dá de poder contar uma história a partir das paredes. Eu acho que é isso que está acontecendo hoje com as feiras, com todo esse mercado que está mudando, virtual. As pessoas entenderam que a arte pode ter conceito, você pode ser transparente com um objeto de arte. Eu percebo muito isso, Fábio, e eu estou vendo cada vez mais os artistas se aprofundarem em diversas questões. Eu acho que, assim, uma obra de arte, a gente falou muito sobre isso na nossa última live anterior dos sentidos, uma obra de arte pode ser sentida de diversas formas, né? Você não é apenas a visão, existe uma infinidade ali de sentidos que podem ser
transpassados através da arte. Cada vez mais os artistas estão se aprofundando em filosofia, linguística, psicanálise, ciências. Como que você acha, de que maneiras você acha que eles podem se aprofundar para que todos os sentidos sejam alcançados? Bianca, isso é maravilhoso, cara. E uma coisa que a pessoa que está começando uma coleção, ela sempre tem a sensação de que ela não está entendendo o que aquela obra estaria dizendo, ou que ela não deixou, tá faltando alguma coisa. Então, tem uma regra básica na relação do observador, da pessoa que está se relacionando com o objeto da arte, que é o seguinte, que é uma verdade absoluta. Cada um sente de uma maneira aquele objeto de arte. Não existe uma única verdade sobre um objeto de arte. E isso que é fascinante, porque quanto mais a arte for múltipla, for polissêmica, mais significados ela vai trazer para uma pessoa. Mas o fato também que existe é que os grandes artistas, aí você tem toda a razão na tua pergunta, é que os grandes artistas, eles não ficam só com um campo de ataque, com um tipo de maneira de pensar. Tem um dia que o cara usa astrofísica, tem outro dia que o artista usa filosofia, tem outro dia que o artista usa relações plásticas, como saturação da cor, relação figura-fundo, tem outro dia que ele usa psicanálise. E o desafio do grande artista hoje em dia é juntar tudo isso, porque quando política, linguística, o título é tão importante quanto o desenho, a cor, e quando esse artista consegue juntar isso tudo, ele é um monstro, ele é um artista que conseguiu pôr várias lâminas de significado numa obra de arte. Quem faz isso hoje da melhor maneira possível é Cildo Meirelles. Cildo Meirelles é o maior artista do planeta, porque ele junta tudo isso. Chegando perto dele, tem Anthony Gormley e William Kentridge, com a ressalva que Gormley não ainda tem a manha que tem o Cildo de juntar os 5 sentidos numa mesma obra de arte. O objetivo do Cildo, quando ele faz uma obra de arte, não é só o visual, o retiniano. Ele quer que você tenha relação com a audição, com o olfato, com o tato, com o paladar, entendeu? Porque essa sincronia dos sentidos é a única maneira que a gente tem para transcender, para ir além da realidade. E por que a gente quer transcender? Porque quando a gente vai além da realidade, a gente experimenta o maior valor que a gente tem nessa vida, que é ser livre. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, muito legal se falar isso, e a gente vai começar a nossa aula falando essa frase aqui vou dividir aqui essa imagem aqui, para a gente não ver a lateral. A gente vai começar com uma citação do Adorno, que é um mega intelectual da estética. O Tunga ele era enlouquecido por esse livro da teoria estética, que se você ler esse livro da teoria estética que o Adorno escreveu, você vai ver que os campos magnéticos do Tunga vieram dali. Uma coisa muito importante para o Tunga foi o Adorno na sua formação. E o Adorno vai falar o seguinte: arte é a magia libertada da mentira de ser verdadeira, que é o seguinte: arte é uma magia. E a magia da arte é que ela não tem a pretensão de dizer a verdade. E quando a arte quer dizer a verdade, ela é mentirosa. Então, essa é o primeiro reafirmando aí essa tua pergunta maravilhosa, é que cada um sente de uma maneira o objeto de arte. Fábio, se você pudesse escolher, não sei se eu estou te interrompendo, né? Mas eu estou com uma curiosidade. Se você pudesse escolher
uma questão filosófica que você acha que os artistas precisam enfrentar na vida deles. Você conseguiria nomear uma? Tem. Essa é uma pergunta difícil, mas importante, porque tem uma assim eu acho que é essa é importante sim, que começa lá no na Grécia, lá no século V a.C., vai ter uma disputa entre dois filósofos, que essa disputa vai ser vencida por um filósofo, e essa herança vai durar 2.400 anos, e essa herança vai ser muito nefasta. Então, essa pergunta aí começa, respondendo essa tua pergunta, essa disputa começou no Ocidente, lá na Grécia, uma disputa entre Demócrito contra Platão e Sócrates. Sócrates veio primeiro que Platão, né? Demócrito e Platão vão viver 30 anos juntos. Platão e Sócrates vivem os últimos 10 anos juntos. Tudo que nós sabemos de Sócrates é através dos relatos de Platão, mas a ideia é que esse Demócrito, ele é um alienígena, ele é maravilhoso. E Demócrito mora em Abdera, que está aí na ponta violeta aí. Abdera vai ser a segunda cidade mais importante da Grécia, das colônias jônicas, são 169 colônias de pescadores, e a principal cidade era Mileto, que é aqui embaixo, aqui no canto na Ásia Menor, aqui no Império Persa, bem embaixo aqui. E Mileto vai ser destruída pelos persas, por Xerxes e Dario I, nas guerras médicas. Aí, quando Mileto é destruída, Abdera passa a ser a cidade principal, e Dario não vai sossegar, Dario I não vai sossegar, vai destruir Abdera, e quando Abdera é destruída na terra de Demócrito, aí Atenas, a terra de Platão e Sócrates, passa a ser a principal referência no pensamento, vai ser a Nova York da época, né? E o Demócrito, ele fala uma coisa que é muito impressionante. A primeira coisa que ele falou, como é que um ser humano, 5 séculos antes de Cristo, há 2.400 anos atrás, consegue entender o que é um átomo? Sugeria a ideia do átomo. Antes dele, estava tendo Hesíodo contando a teogonia em prosa, porque a escrita ninguém sabia escrever, então ninguém fazia narrativa, ninguém ficava fazendo tratados científicos, era tudo poesia, a escrita era cantada, era poesia, não tinha essa pretensão de ciência. Aí o cara chega com um conceito que é do século XX, que é do átomo no sentido de toda estrutura tem uma parte menor que é indivisível, cara. Como é que o cara chega numa coisa dessa, né? Então é muito impressionante. E ele vai falar uma outra coisa que é assustador, que é isso aqui. Por definição, a cor, por definição, a doce, por definição, a amargo. Mas, na realidade, há átomos e espaço. O que ele quer dizer é que tudo bem, ser humano, você pode se levar a sério, mas não se esqueça que antes de você vem o espaço, vem a natureza, porque definição a cor é visão, é um sentido, doce é outro sentido, paladar amargo é outro sentido. Ok, ser humano, você tem os sentidos, mas antes dos teus sentidos existem átomos e espaço, existe a natureza. Você não é o centro do universo. E aí, essa ideia não vai ser aceita por Sócrates e Platão. Platão é filho de militar, é vaidoso, ele é médio em matemática, né? E para a ideia, a gente vai falar um pouco. Então, Platão não. Eu imagino que Platão quis falar alguma coisa diferente e ele vai falar justamente o contrário. Sócrates e Platão vão falar justamente o contrário do que Demócrito está falando. Sócrates vai vir com essa história. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo.
querendo dizer que se você se conhece, se você tem consciência dos seus valores, você vai entender a natureza e vai entender tudo, você não precisa de mais nada. E o método para isso é a maiêutica. Você começa a fazer perguntas e perguntas sobre você, e aí você vai tendo as respostas necessárias, porque a sua razão, o seu pensamento é muito eficaz para isso. Tá? É uma arrogância, é uma sem fim, sem tamanho. Tá? E Platão, olha o que o Sócrates falava, por exemplo, olha essa citação dele, que é da República, que está lá no livro do Platão. Que Platão fala que Sócrates falou. Devemos usar os corpos celestes apenas como meras ilustrações para nos ajudar a estudar outro reino. Como faríamos se estivéssemos diante... Bianquinha, eu acho que teu som está... Estivéssemos diante de figuras geométricas excepcionais. Olha o que ele quer dizer. Ele está querendo dizer que até pode ser útil olhar o firmamento, assim como é útil aprender as formas geométricas. Mas o que conta mesmo é o pensamento. A natureza vem a reboque, Bianca. Olha a loucura do cara. Vem a reboque do que você está entendendo, você está percebendo. Tá? E então, para Sócrates e Platão, tentando responder essa tua pergunta aí, eles não têm o menor interesse em explicar a natureza das coisas. Se você for querer entender o porquê tem um arco-íris, Sócrates e Platão vão te acusar de blasé, de cafona, porque você está perdendo tempo em deixar de conhecer o que é a vaidade, o que é o egoísmo, o que é a maldade, o que é, ou seja, só interessa para eles assuntos humanos, porque eles, se entendendo, a natureza é apêndice deles. Tá? Olha o que o Platão fala. O corpo humano é a carruagem. Eu, o homem que a conduz. O pensamento, as rédeas. Os sentimentos, os cavalos. Ou seja, dentro de mim está tudo que eu preciso. A carruagem é meu corpo, eu tenho controle. Eu, o homem que conduz o meu corpo. O pensamento, as rédeas estão na minha mão, o que eu penso. E todo o sentimento, a força dos cavalos. Está tudo comigo. Então, eu não preciso de mais nada se eu tiver bacana comigo. Tá? Essa arrogância, isso eles então inauguram a ontologia na filosofia. Então, para quem quiser começar a se introduzir um pouco em filosofia, essa é a primeira cadeira assim da filosofia, que é a cienciologia onto do ser, a ciência do ser, o ser como a referência de tudo nessa natureza. Tá? E essa tragédia de se cantar, como Platão, vai durar 2.400 anos. Só em 1800, vai de 500 antes de Cristo até 1872. Mas como assim? Que data que é essa, Fábio? Já se viu falar de uma data que o homem mudou? Não é assim tão pontual. Mas nessa história aqui, nessa data vai acontecer uma coisa que Platão vai levar um murro no queixo. Tá? Porque a partir de 1872 a filosofia vai dar uma guinada. Ela vai começar, acontece o fim do privilégio ontológico. O homem não vai ter mais o privilégio de ser a referência de tudo. E aí, nesse momento, que eu vou falar quando é que foi, quem fez isso, nesse momento, o homem começa a entender que a natureza é mais importante que si próprio. Tá? Então, são 50 anos que a gente está no caminho correto de se pensar contra 2.400 anos de herança nefasta, filosoficamente dizendo. Tá? Então, esses 2.400 anos, para quem quiser ter uma estruturazinha legal de filosofia, começa com Sócrates e Platão, depois vai para Descartes, depois vem o iluminismo francês, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, e depois o idealismo alemão. Idealismo é a forma de pensamento que privilegia, a filosofia que privilegia o pensamento.
O idealismo alemão, então, é Kant, é Hegel, é Goethe, é Schiller. Todos esses vão usar a razão para se chegar à verdade. Tá? Isso é dialética. Então, vamos aprender o que é dialética. Dialética é o ramo da filosofia que usa a razão para se atingir a verdade. Então, nessa hora, você tem a dialética de Kant, que é o idealismo transcendental, você tem a dialética de Platão, que tem aquelas 4 etapas, eikasia, doxa, dianoia, noesis, que é as etapas para você chegar na verdade. Você tem o idealismo absoluto de Hegel, que é a dialética de Hegel, que tem a tese, antítese, síntese, e você tem o Kant. Tudo isso, todas essas dialéticas são para falar da ideia de que só existe a razão para chegar à verdade. E o contraponto da razão, Bianca, são os sentidos. Os sentidos não entraram ainda como os empiristas, eles não são predominantes na ideia de se poder chegar a uma verdade. Tá? E em 1872 aparece Nietzsche, com A Origem da Tragédia. Esse livro eu recomendo profundamente. Esse livro começa falando que Sócrates, começa chamando Sócrates de filisteu da cultura. O filisteu é aquele cara que domina a retórica e que tem só a função de seduzir, de convencer a sua ideia, mas ele não tem nenhuma profundidade no pensamento. Ele fala que Sócrates é um filisteu e diz também que a herança de Sócrates é a mais nefasta que o homem pode ter tido desde então. E porque nessa época de Sócrates estão rolando as tragédias gregas, que é o momento ápice da sinceridade do homem. É aquele momento Sófocles, que escreve Édipo Rei, quando Édipo vê que transou com a mãe, ele fura os olhos, né? E o Aristófanes, então, todos, Eurípides, todos esses, eles admitem o limite do homem frente à natureza. Todos esses entendem que eles não têm controle sobre o seu destino. E eles falam isso de maneira muito aberta, muito sem livre, profundo, é uma joia do inconsciente. E Sócrates acha isso uma vergonha. Onde já se viu o homem se expor a essa coisa? Aristófanes, quando for escrever As Nuvens, vai falar que Sócrates é um pateta. Tá? Então, onde já se viu o homem ser tão frágil assim? O homem não pode fazer isso. O homem, então, tem que evitar essa papagaiada, e para evitar essa fragilidade, ele vai usar a razão para chegar à verdade. Então, nesse momento que Platão perde, que Sócrates perde a força, vai aparecer 20 anos depois de Nietzsche, Husserl, com a sua fenomenologia, que daqui a pouquinho eu falo, e 20 anos depois, nessa linha de pensamento de Nietzsche, vai aparecer Heidegger e o existencialismo. A fenomenologia de Husserl, fenômeno é uma palavra grega que quer dizer estar na luz. Então, eu vou estudar a minha maneira de estar na luz. Quando eu estou na luz, eu não estou vivendo dentro de mim. Eu estou fora de mim, tá? E aí, Magritte, obviamente, é da turma de
de Heidegger, é da turma de Husserl, é da turma de Fernando Pessoa, é da de Duchamp, é de Luiz Bourgeois, são esses, é de Masson, é de Bataille, são esses os caras que estão organizando essa nova maneira de pensar. Tá? E aí Magritte chega e fala faz essa tela que é maravilhoso, né, Bianca? Não dá para não gostar dela, né, cara? Que a gente lê lá Império das Luzes, né? E o Império das Luzes a gente vai associar com fenomenologia, estar na luz. Luz de noite, aqui embaixo, luz de dia, lá em cima. Esse é o nosso império. Não ser, mas existir. Estar na luz. Tá? Heidegger e Husserl são muito próximos. Heidegger, a diferença de idade está aí. Heidegger vai pegar a cadeira de Freiburg, que era de Heidegger, de Husserl, e Heidegger vai mudar um pouquinho o conceito da fenomenologia de Husserl e vai criar o existencialismo, que a gente tanto conhece. E essa palavra, gente, vocês vão me prometer que vocês nunca mais vão esquecer a etimologia dela. Existir, do existencialismo, tem dois radicais. Ex, que quer dizer fora. Estir, quer dizer cesto. Então, existir quer dizer estar fora do cesto. Existir quer dizer estar fora de si. O oposto de Sócrates, de Platão. Eu só existo quando eu saio de mim. Tá? E, obviamente, Magritte, que é o pintor existencialista, Brancusi, tudo isso está pensando a mesma coisa. Duchamp, está Magritte à esquerda, Duchamp, Max Ernst e Man Ray. Quando a gente vê Magritte sendo duplo, ele está brincando de sair de si, estar fora de si. No espelho, a gente vai ver um monte de tela de Magritte, onde tem um que está dentro e tem outro que está fora. Esse aqui embaixo é o amante que sai do corpo, sai correndo pelado. Né? Ele se vendo no espelho de uma maneira que é impossível, chama la reproduction interdite, que é onde já se viu você olhar no espelho e você não se vê. Porque a ideia de quando você não se vê é que você está fora de si. Tá? Ele está fazendo as aplicações de Heidegger. Tá? É filosofia com história da arte. Tá? E isso, obviamente, vai vir para a contemporaneidade. Quando vocês virem artistas que estão fazendo esse duplo, eles estão falando que eles estão mais interessados de estar na luz, de estar na natureza, de estar fora de si, do que se levar a sério propriamente dito. É o que o Ai Weiwei faz, é o que o Duchamp faz, é o que o Tony Craig faz. Gizmonite é um material muito que... Tony Craig é um gênio dos materiais, né? Ele é outro que tem a bula da natureza, Cildo Meirelles, William Cantor, Anthony Gormley, Kapur, Ai Weiwei. Tudo isso é leis da natureza. Tá? Duchamp, então, estar fora de si, várias ao mesmo tempo, e Duchamp aplicando esse conceito de estar fora de si. A gente vai aprender uma coisa muito legal agora. Todas essas fotos, ele está em perfil. Essa foto da mulher à direita aqui é da Louise Bourgeois. Né? A Louise Bourgeois, com certeza, é a maior artista do século XX. Não existiria Tunga sem Louise Bourgeois, isso é um outro assunto. Ela é visceral na influência dos artistas, não tem a menor dúvida. Tá? E por que perfil, Bianca? Né? Por que, né? O Duchamp aqui, com a sombra dele está fazendo um perfil. Porque o perfil é o seguinte, vamos aqui acompanhar. O perfil é a parte do nosso corpo que é a última parte que sai da gente. Exatamente. Depois do perfil, a gente caiu no espaço. A gente saiu da gente. Então, é isso que os caras estão falando. Esse perfil não é porque ele fica bonitinho, não. Porque tenha consciência que você tem um limite entre estar você e estar fora de si.
visto que a ideia está fora de si. E esse limite é o perfil. Então, todos os livros do Duchamp vão ser ele de perfil, querendo dar esse recado. E isso, obviamente, é Brancusi, que Duchamp tem uma adoração eterna, porque o Brancusi vai fazer isso nas esculturas. Como é possível um cara pôr uma situação de existencialismo, de estar fora de si na escultura, Fábio? Aí você está forçando. Não, olha como as coisas vão permeando e faz o sentido. Brancusi é o cara que, até Brancusi, as esculturas, como essa aqui do Antônio Canova, Perseu com a cabeça de Medusa, que é um neoplatônico, que recupera os valores gregos, que tem a simetria, a antropometria, todas essas esculturas elas estavam em pedestal, em suporte. Então, o suporte não tem nada a ver com a escultura. Brancusi vem e faz socle. Socle quer dizer base. Ele não admite mais que um objeto de arte tenha duas partes, uma que é arte e outra que não é arte, porque a vida toda está lá fora. Tudo é vida. Então, não tem mais essa distinção de uma base para você mostrar a ideia. A vida é tudo lá fora. Então, a base é a primeira vez que na história da arte contemporânea, a base de uma escultura, o pedestal, faz parte da escultura. Não tem essa separação. Quem vai fazer isso com maestria é Antoni Caro, na Inglaterra, logo depois, né? E essa é a lição básica, fundamental, que Brancusi dá para a história. E então, o Jasper Johns e o Rauschenberg também tem, eu acho que eu vou dividir isso aqui, porque senão vocês não vão conseguir entender, também tem essa preocupação com o perfil. Bianca, você consegue ver dois rostos aqui nesse desenho branco e preto? Consigo. É. E tem a escultura no meio, o formato do meio. Isso, muito bem. Então, esse aqui é o rosto do Jones, do Jasper Johns, e esse aqui é o rosto do Rauschenberg, o casal mais importante da história da arte, junto com John Kay, né? Lá na Black Mountain College, o mundo nunca foi o mesmo, onde Jones e Rauschenberg são alunos de Cage e de Merce Kuniger, na escola mais incrível do planeta, que é a Black Mountain College, na Carolina do Norte. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão em perfil. E o que você acha que é essa coisa branca aqui, Bianca? Bianca? Perdeu Eu fui atender o telefone, gente. Eu estou aqui fazendo 1000 coisas. Tocou o telefone no quarto do hotel, mas vamos lá. Bianca, o que é essa coisa branca aqui? O que você acha dessa coisa branca aqui? O que te sugere? É um espaço. É uma escultura. Eu acho que isso aqui, sabe o que pode ser? Isso aqui pode ser uma ampulheta de tempo, não pode? Uma coisa de tempo. Pode ser, mas são duas partes diferentes. A ampulheta são duas partes iguais. Então, assim, vejo mais como uma escultura. Beleza. E aqui, então, além dessa ideia de ampulheta, de tempo, também tem a ideia das trompas, sim, do útero, sim, do colo do útero e da vagina. Tá? Sim. Né? Então, a arte é geralmente o perfil fazendo uma coisa mais visceral. Que é vida, né? Que é o começo de tudo também. Exatamente. E aí, olha o que o Tunga vai fazer. Sim, é exatamente o mesmo formato. Boa, Bianca. É difícil de ver, mas a gente vai tentar mostrar aqui no áudio, mas é muito incrível isso. Esse eixo é uma das grandes esculturas do Tunga. E vamos olhar lá na parede branca, que aí ajuda. Vocês conseguem ver um rosto aqui? Aqui é o lá nariz. No comecinho, lá em cima, lá, onde começa essa escultura, gente. Aqui a testa. Como se começasse pela testa aqui e fosse descendo. Isso. Aqui é o nariz, aqui é o queixo. Aqui o que é, Bianca? Dá para ver? Seio. Isso, Bianca. E aqui?
essa região aqui. Ventre, vagina, isso. Aqui, o joelho, né, cara? Joelho, pé. Então, eixo exógeno. E aqui desse lado, a gente consegue ver isso também, não? O nariz aqui, o queixo, Totalmente. o peito, a genitália, o joelho, o pé. Mas não está desenhado, né? Eixo exógeno. Está fora de si. Você tem um eixo dentro seu, que você conhece, mas o que se revela é o que está fora de si. Tá? Aí você existe. E que aí também tem... é uma coisa de espelho, né? De reflexo, assim, o que eu Exatamente. sou e o que eu revelo. Isso também. Ó, tá vendo como cada um entende uma coisa e faz todo sentido? Porque você sabe que o espelho é aquela coisa do Descartes, do pistoleto, você estuda. Tá de parabéns, é exatamente isso. Então, ó, isso aqui custa muito caro, tá? Mas isso aqui já não é tão caro, esse desenho, entendeu? Então, também não é barato, né? Mas se você tem uma grana de um carro e quer colocar, não quer ter um carro essa geração, você pode começar com um objeto desse que é espetacular, né, Bianca? Fala sério. Você começa uma coleção, né, com um conceito que é estar Não, se fora de... você pegar esse conceito para começar a sua coleção, você tem uma infinidade depois disso, né? Cara, Porque você fala de identidade, você fala de espelho, você fala de sombra, você fala de forma, você fala de tudo. De parabéns, é isso aí, é isso que você faz orientando teus clientes, exatamente. E olha como a coisa começa a ficar redonda agora, com esse conceito de estar fora de si. Aí todos vão falar dessa cartilha. A sombra é a situação que você está fora de si. Então, agora, quando você vê uma sombra, você sabe que está carregando esse conceito, que é fundamental na existência. A gente não pode se levar a sério, entendeu? Você não pode achar que você sendo uma pessoa esclarecida, você está bem na vida. Não está. Você está a reboque da natureza, cara. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, a sombra é essa ideia de estar fora disso. Olha que desenho, que foto espetacular. Eu queria... Isso não é como custa $80.000, que é uma escultura. Tá? E aí os grandes artistas vão começar a usar isso, Bianca. Não tem papo, cara. O Francis Alice, quando a gente vê sombra, é estar fora de si. Tony Craig ainda ele faz a sombra e a sombra da sombra, que está fora da sombra, entendeu? Ele reforça, ele duplica a ideia do shadow, do estar fora de si. Esse é um conceito que a gente... E o Heidegger, que é o pai disso tudo, ele vai falar isso aqui. Porque é simplesmente o ente, o ser, e não antes o nada. Então, é justamente isso que ele está falando. Por que, que a gente vai levar a sério a gente, em vez de saber que a gente veio antes da gente não tinha nada, tinha a natureza? Isso não é parecido com isso? Do Demócrito? Por definição a cor, por definição a doce, por definição a amargo. Mas, na realidade, é átomos e espaço. Entendeu? Você tem os sentidos, mas, sabe, por que simplesmente o ente e não antes o espaço e o átomo? Entendeu? Então, Heidegger vai recuperar o que nunca poderia ter se perdido, que eram os ensinamentos do Demócrito. Tá? Então, a gente está vacinando, o que me interessa é existir ao invés de ser, e Fernando Pessoa, que hoje em dia, lá em Berkeley, em Yale, as pessoas estão achando que Fernando Pessoa é mais importante que Shakespeare. Então, tem uma corrente aí achando que o maior poeta, o maior escritor da humanidade é um português, é Fernando Pessoa. Tá? E agora a gente entendeu isso, que antes para a gente parecia uma patetada, a gente não entendia direito, mas com viés existencialista a gente consegue entender. Não ser é outro ser. Porque quando eu sou, eu estou me conhecendo, eu sei o que está acontecendo, eu domino a minha situação. Quando eu opto por não ser, por existir, eu sou uma outra pessoa. Faz sentido ou não? Não ser é outro ser. O não ser se põe como sendo existir.
Quando você opta por não se levar em consideração as suas ideias, o que você conhece, e se jogar na luz, na natureza, estar fora de si, você é uma outra pessoa, você é um outro ser. E olha como ele é poeta. Olha que coisa linda, maravilhosa. Ter opiniões é estar vendido a si mesmo. Então, se eu tenho uma opinião, Bianca, eu sei, eu estou poderoso, eu estou comigo, me, myself. Tá? Não, olha só como ele é. Não ter opiniões é existir. Não, não Que é o ser eu. contrário. Não ter opiniões é existir. Eu não tô me levando a sério. Agora, olha o que ele fala. Ter todas as opiniões é ser poeta. Ah, porque é liberdade total, né? A poesia. É o melhor de tudo. Eu quero ser Lindo. igual ele. Eu quero ser igual ele. Tá? Então, Bianquisita, essa polaridade de existir e ser, ela é uma questão muito legal para você ter em mente que essa polaridade aqui ajuda muito a você entrar no mundo das artes plásticas. Essa polaridade vai ser resolvida pelo artista através do mergulho na natureza. Então, se eu vou estar fora de mim, se eu não quero levar em consideração o que eu sou, eu então estou na luz, eu estou no fenômeno. E, estando na luz, eu vou mergulhar na natureza. A natureza é o meu totem. Giuseppe Pennoni, arte povera. Breath lives. Como é que você traduz isso? Você que é espetacular em inglês. Respiração das plantas. As folhas, né? Das Folha, folhas. né? Ele vai lá e mergulha nas folhas. Ele está mergulhando na natureza. Se você tem o conceito de existir versus ser, e você sabe que a resolução dessa questão é o mergulho na natureza, se você vai pendurar uma obra dessa na tua parede, você já tem um monte de coisa para falar, entendeu? Esse é um conceito que você vai se lembrar, né? Que te faz transcender, tá? Olha o Tony Craig, fala sério, isso Ah, aí eu amo. é intraduzível se você não tem a questão do mergulho da natureza como resposta a essa polaridade entre ser e existir. Então, a minha coluna vertebral é feita de pedras. O que me estrutura é a natureza. E eu me abaixo, eu me abaixo para a natureza. Eu não estou antes dela. Ela é a primeira coisa que me estrutura. Esse é o primeiro trabalho do Tony Craig. O primeiro. Tá? Ele reverencia a natureza, né? Esse gesto de fazer. Ele é humilde perante a natureza. Exatamente, é ela que vem primeiro. Ela é a minha coluna vertebral. Ela sai da minha coluna e me orienta na perna. E acaba no chão. O meu corpo é a extensão da pedra. E Entendeu? tudo que ele vai fazer é uma continuação disso, né? Exatamente. Anthony Gormley também, todos os grandes artistas estão nesse mergulho na natureza. Tá? Coisa que os pós-modernos, Damien Hirst, Richard Prince, Murakami, Jeff Koons, isso para eles não existe. Entendeu? Isso para Mike Kelly, isso aí é uma patetada, isso aí para esses caras. Né? E quem introduz mesmo isso, os conceitos de física na história da arte, assim, profundamente antes da... Primeiro Luiz Bourgeois, com certeza, mas depois de Luiz é o Robert Smithson. Tá? E aqui, que fez o Spiral Jet, né? Ele é um intelectual, vai ter uma morte muito dura, coitado, e vai cair do avião fotografando o Spiral Jet. Ele está aí nessa foto, quando ele estava fazendo Windows, olhando a natureza. Mas nada, nesse silêncio. Essa foto está sendo vendida agora na Marian Goodman, eu não sei o preço, e tem um desenho do
do Smithson, que é a alga, que é, não sei o preço também, que é, cara, é uma coisa assim, uma coisa embrionária, né? O nome do trabalho chama alga. A alga é o início da vida, eu devia ter colocado aí. É uma coisa alucinante, um verde, um papel, um desenho espetacular. Eu vou ver se eu acho para depois colocar. Eu acho que você deu 2 exemplos interessantes também de colecionismo para quem quer começar, né? Fotografia, desenho. Múltiplo, é isso aí, cara. É isso aí. Aí, quando a gente vê o Cunelis em 69 na Galeria Ática, em Roma, colocando 12 cavalos, hoje em dia eu acho que isso não ia dar para fazer, né? Ele ia ser interditado. Teve um artista que fez e, nossa, foi uma loucura em 2015. Eu sei. Mas é o que ele está querendo falar. Numa galeria cheirando a cocô de cavalo, né? A burguesia chega e vê cavalo. Em Roma ainda, né? Se não entender que a resolução do existir e ser é o mergulho na natureza, não vai entender nada. E não dá nem para comprar, né, Bia? Exatamente. E o boys que tem toda a relação com animais, é outro que vai expandir esse conceito, né? O boy se relaciona com o coiote, com a lebre, para onde vai o boys, ele está com um coelho no bolso, nas costas. E porque coelho, Bianca, é muito legal o coelho, né? Qual o símbolo da Páscoa, Bianca? Coelho, né? Coelho, fertilidade. Né? Isso. Além da fertilidade, o renascimento, né? De Cristo, né? E aí, qual que é a ideia do coelho? Quando um lobo vai pegar um coelho lá no Polo Norte, o que acontece? O coelho sai correndo, correndo, e o lobo também. Aí, quando o lobo está quase pegando o coelho, vem o irmão do coelho num pau só e chega perto do lobo, mais perto do lobo. Aí o lobo para de correr atrás desse coelho e começa a correr do outro coelho. E aí o que acontece? O lobo está quase pegando o coelho, aparece um terceiro coelho. E aí o lobo vai em direção ao terceiro coelho. Aí o lobo já está cansado. Então, o que o Boyce quer dizer quando ele está com um coelho do lado é que o homem perdeu a capacidade de se entregar ao outro. E para ele voltar a ser uma pessoa em harmonia com a natureza, ele tem que voltar a fazer o que o coelho faz. Ter compaixão, ter amor ao outro, se arriscar pelo outro. Tá? Então, tá aí para entender, não é que ele acha bonitinho, fofinho o coelho. Não só se arriscar, porque os coelhos se arriscam para salvar o irmão, mas também o desafio, né? E assim, você saber que você pode vencer pelo cansaço, literalmente, que você não é menor que o outro. É ou não é? Né? E o risco, o desafio, exatamente, né? Essa coisa de vamos que no grupo a gente... Vai dar certo. Isso. E um artista que acabou de fazer exposição aí na Lustrina, que ele pega um teto de sapê de uma casinha do Nordeste e coloca na galeria. E o nome do trabalho é solo, porque o teto da parede vem da terra. Entendeu? É um mergulho na natureza. Então, você pode pegar uma fotinho, você pode pegar alguma coisa parecida que introduza isso na tua coleção, entendeu? E aí você começa a ter um desafio de conectar uma obra na outra, né? E aí, quando a gente vê o Rodin, que nasceu nessa época aí, olhando esses gansos, Rodin, Bianca, ele vai falar uma coisa que é muito impressionante, cara. Ele vai falar uma coisa que a gente vai... Olha essa citação dele, que eu acho incrível. E aí a gente vai entender ele olhando esse pato aí. A arte é a contemplação. É o prazer do espírito que penetra a natureza e descobre que a natureza também tem alma. Então, vamos lá. É o prazer do espírito. A arte dá o prazer no nosso espírito e esse espírito percebe que a natureza tem alma. Então, o nosso desafio, Bianca, é ir a gente jantar num restaurante bem legal. A gente chama
os nossos alunos e chama os parceiros dos nossos alunos, parceiras, as mulheres. E aí você vai chegar assim e vai falar na mesa de jantar. Gente, eu aprendi uma coisa com o Fábio, que a natureza tem alma. Aí todo mundo vai ficar falando butades, vai concordar, mas de maneira assim meio superficial. É verdade, a gente tem que ajudar o outro, é verdade, a natureza realmente é, mas aí você vai parar e vai falar assim: não, vocês não estão entendendo. A natureza tem alma. Não é só nós que temos alma, não. A natureza tem alma. Essa é uma questão que, quando você fala, quando você insiste, ninguém te acha, as pessoas te acham maluca, idiota. Tipo, esse cara tá maluco, entendeu? E não. Tudo que é óvulo, tudo que é fecundação, tudo que é ser. Pedra não tem alma, desculpa. Mas planta tem alma. Tá? Reproduz. É, a natureza, não é só a gente. O homem daqui a 100 anos vai entender isso. À medida que os avanços da ciência forem avançando, a gente vai perceber como a gente isso é resquício da presunção da ontologia, do privilégio ontológico de você se achar o centro das coisas. Então você não consegue entender que a natureza tem alma mesmo, tá? Mas isso deixa para lá. Gente, Fábio, maravilhoso. Eu respondi. Maravilhoso. Totalmente. Deu aqui outra aula de filosofia e cada vez é engraçado, porque eu já assisti algumas, né? E alguns assuntos você traz de volta e cada vez que eu ouço eu tenho uma outra percepção, sabe? Porque eu já absorvi o que eu ouvi primeiro, eu já reinterpreto através de uma informação nova, eu já associo com alguma obra de arte que eu esteja expondo ou que eu esteja vendo, e aí eu tenho uma outra percepção que você está falando. Eu achei incrível. Acho que você conseguiu dar um resumo, uma visão muito interessante da filosofia nas artes plásticas, né? Desses princípios da filosofia. Incrível, Fábio, te agradeço muito. Beleza. Mas agora eu vou te colocar numa outra situação difícil. Ai, meu Deus. Essa aí foi difícil. Eu queria, você deu um exemplo assim da filosofia, de um princípio que os artistas devem buscar para produzir, para se aprimorar. Você conseguiria dar um exemplo assim das ciências, então, nas artes plásticas? O que os artistas podem buscar, então, nas ciências para conseguir comunicar suas obras e para ter esse conceito que vai guiar a sua criação? Olha, muito legal você estar falando isso também, porque, como a gente viu, o artista bom é aquele que consegue trazer a filosofia, trazer a linguagem, a linguística, o título como parte, trazer a ciência, a física, a astrofísica, a política, né? Análise. Então, psicanálise, exatamente. Então, na ciência, tem um conceito que os artistas amam e que trabalham muito, muito. Não tem um artista profundo que não se interesse pelo assunto, que é a questão da energia. Eu acho que é a energia. Tá? Então, eu vou tentar te contar um pouquinho a história da energia para você ver como também as coisas se juntam e é fantástica. Tá? Aqui. Quem descobre o Faraday depois de Newton, Faraday é o maior, tá bom? Porque o Newton fala que a gravidade é uma força que é instantânea. Então, a Terra está atraindo, o Sol está atraindo a Terra e essa força de atração é instantânea. Isso não está certo, tá? Aí vai precisar 200 anos para Faraday chegar e falar que essa energia, porque força é energia em movimento, essa que realiza trabalho, essa força, essa energia, ela tem campos
luz. Ela não é instantânea, ela é transmitida através de campos de energia. Tá? Então, vamos, que esse assunto mais um pouquinho complicado, que é o seguinte: o Sol, o Big Bang, essa energia que vem das estrelas, do início do universo, ela vem em campos de energia. E campos de energia são formados por zilhões de linhas de energia, que são chamadas as linhas de Faraday. Mas então, espera aí, Fábio. Que história que é essa de linha de energia? Não estou entendendo. É isso seguinte, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, para você ver como a ciência mergulha na filosofia. A fenomenologia do Russell, que é contemporâneo do Nietzsche, que diz que fenômeno é estar na luz, vem na mesma época, 20, 10, 15 anos depois, que Faraday, em 1861, fala que a energia vem por linhas de energia. Tá? Ele descobre como ele caracteriza melhor a energia, o que é a energia e como ela é transmitida, como ela se movimenta. Tá? E o legal, então, da linha de energia, o que é isso, Fábio? Eu não estou entendendo linha de energia. A gente vai entender isso, que é muito caro para os artistas isso. Essa energia, e a gente vem da energia, daqui a pouquinho eu explico isso. A matéria vem da energia. Essa energia que nos formará, ela não anda espalhada, Bianca. Tipo, igual a TV, que você liga a TV sem ser TV a cabo e você vê aquele chiado da TV. Ela não anda com esses pontinhos, não. Ela anda, Bianca, em linha, cara. Em linha. Começa a pensar isso, é em linha. Agora, do nosso lado, está passando zilhões de linhas invisíveis. A gente está mergulhado, o nosso olho não vê, mas a gente está mergulhado em linhas de energia agora. Tá? E esses zilhões de linhas acabam formando um campo, uma teia. Tá? E aí entra Louise Bourgeois. Louise Bourgeois é a artista que, além de trabalhar conceitos de psicanálise profundos, eu acho que quem trabalha a psicanálise hoje de maneira profunda é o Anish Kapoor, tá? Mas quem trabalhou primeiramente essas questões é a Louise, tá? E além de trabalhar essas questões, ela também trabalha essa questão da energia. E então, quando a gente vê essa aranha que está no MAN aqui de São Paulo, e que está na Tate, que está em tudo, estava no MAN, que veio no MAN do Rio, maravilhoso, ficou, era tão lindo ver no aterro, tão lindo. Foi um momento glorioso do MAN. Que espero que você recupere agora, se Deus quiser. Está recuperando já, está indo super bem. Vai ter a exposição do Marco Chaves, que vai ser incrível, estou aguardando ansiosamente. E a Marion Strecker está tocando o MAN agora junto com o Fábio, então a coisa está ficando boa, estou torcendo muito. Marion é maravilhoso. Aí, essa aranha, na verdade, o que é aranha? Não é porque é uma aranha, tudo bem que a aranha mata o macho, ela tem essa conotação psicanalítica, mas a aranha, ela tece teias, ela tece linhas de energia. E essas linhas de energia vão ser as linhas que vão nos formar. Então, quando ela chama essa aranha de mamãe, ela está querendo dizer que, ok, Bianca, a gente tem mamãe e tem papai, mas todos nós viemos da vibração dessas linhas, dessa teia de energia. É ela quem faz a matéria. E aí ela vai ter essa ideia de sempre usar linhas com pedaço de patas da aranha. E ela chama Ode à ma mère, ou seja, lembranças, saudações para minha mãe. A minha mãe é a mãe, é a da linha de Faraday.
É a da linha de energia que vai vibrar e vai produzir prótons, elétrons e nêutrons, que vai se juntar num átomo que vai formar a gente. Os prótons, elétrons e nêutrons que nos formam, ele vem da vibração dessas linhas. É isso, né? E então, quando a gente tiver esses desenhos, quem achar, compra. Uhum. Deve custar aí seus 30 mil euros, 20 mil euros. Para quem não pode gastar 200, não é barato, mas também é maravilhoso. Onde já se viu? Não tem nenhum demérito. Se tem conceito, acabou. É essa a ideia. É isso, Bianca. Então, você está numa cama que supostamente teria um indivíduo, mas não existe o indivíduo, Bianca. O que existe aí nessa cama? Teia, né? As linhas. Teia, linhas. Teia individual e teia de casal. Linhas que a aranha tece, né? Mamãe, né? E quando ela coloca o cabelo, ela está querendo falar que o cabelo representa as linhas de energia que a gente é feita. E o Tunga, quando a gente vê essa escultura maravilhosa, olha o nome do título, olha como o título ajuda a entender o trabalho. Light Scalp. Escalpo de luz. Scalp é cabelo. Tá? No comentário da Louise Bourgeois. Não tem como não associar Louise a Tunga. Tá? E olha esse desenho. Throbbing Pulse. Pulso latejante. Essas linhas, quando elas vibram, elas originam a vida. A vida vem do nada, vem do vazio. Né? Então, quando a gente vê essa foto aqui, Bianca, que é a Louise, eu sou enlouquecido por Louise Bourgeois. Essa história de falar que ela era infeliz, que ela foi torturada pelo pai, isso é uma besteira sem tamanho. Ela foi super bem casada com um crítico de arte, adotou um filho, ela tinha amor no coração. O pai ficou transando com a professora de inglês ali quando ela tinha 11 anos, e aí ela traduziu o que ela sentiu, mas de maneira nenhuma ela foi uma pessoa abusada. Tem uma mídia aí que fica fazendo essa coisa. Ela foi uma pessoa feliz, ela viveu 100 anos trabalhando e com a melhor qualidade possível. O artista, quando ele chega no 80 ali, ele começa a derrapar. Ela não derrapou um minuto. Ela não derrapou um minuto. Com 80 anos, ela estava fazendo as aranhas. Fala sério, cara. Maravilhosa. Essa história de que Luiz Bourgeois foi violento, não tem nada disso. Né? E aí ela olha para a mão e ela quer que a gente tenha consciência, Bianca, que entre os dedos estão passando linhas invisíveis, linhas de energia que vão, com a sua vibração, produzir prótons, elétrons e nêutrons e vão nos formar. Então, esse desenho aqui eu dava vida para ter, Bianca. Quando você for para a Itália e achar, me compra, Bianca, por favor. É lindo demais, Fábio. Então, agora faz todo sentido você ver linhas que escorrem, que são invisíveis. Isso aqui é a origem de tudo. Não, eu sou louca também pela Louise. Eu acho assim, a obra dela incrível. E realmente, você percebe, a gente fez uma aula da Louise, né? Você deu uma aula com o meu grupo. Ela estudou em Sorbonne, não foi? Estudou física? Isso mesmo. E ela estudou lá na Sorbonne. Ela estudou lá na Sorbonne de 32 a 36 e ela foi uma das primeiras mulheres a estudar física na Sorbonne. A minha mãe é formada em física, né? Eu sou fã da sua mãe. Eu lembro direitinho quando eu dei o primeiro livro, a tua mãe falou, nossa, que do Mário Novello. Porque a gente... Mário Novello, o ídolo. Mário Novello é o Neymar da astrofísica. O Cildo, o Neymar é melhor que o Messi, né? Que o Cristiano Ronaldo, né? Por favor, né? Que não falem que Neymar não é mais habilidoso que esses caras. Então, a gente tem dois Neymar, o Cildo nas artes plásticas e o Mário Novello na astrofísica, doutor honoris causa de Lyon, da Universidade de Lyon, um dos grandes teóricos da origem do cosmos, que dá aula aí na URCA, no Instituto Brasileiro de Física. Espetacular, sou fã de Mário Novello desde sempre, li
tudo dele, um fã incondicional. No meu autodidatismo, Mário Novello, para mim, é uma estrela, sem fim. É maravilhoso. E tem um físico também que tem um princípio que você falou para a gente na aula da Luíse. Do magnetismo, né? Da radiação eletromagnética. E aí, Bianca, a Luíse, o mestrado dela na Sorbonne, antes da guerra, até estourar a guerra em 37, em 36 ali, aí ela vem para Nova York, né? Ela morava em Paris e vem para Nova York, ela vai escrever sobre Blaise Pascal, cara. Isso, exatamente, lembrei agora. O Blaise Pascal, Bianca, é aquele cara, aquele matemático e filósofo que vai ser o primeiro tratado sobre o vazio. Isso, exatamente. Que o vazio o vazio não é vazio, o vazio é cheio de coisas. Isso. Não existe o vazio. Não existe, porque se essa energia que é invisível vai vibrar e vai formar a gente, o vazio se você morrer achando que o vazio é vazio, você vai morrer mal. Você não entendeu nada, né? Você não entendeu nada da sua vida aqui. Essa história de achar, ensinaram isso, que vazio é vazio, isso é um horror. Eu presto isso, meu filho de 9 anos, todo dia eu fico brincando, fazendo sugestões experimentais para falar que o vazio é cheio de coisa. Entendeu? Uma aranha, você ficar mostrando desenhos de aranha, essa teia de aranha para as crianças é ótimo. Que falar que quando vibra, produz a gente, isso é ótimo. Isso é um primeiro contato aí, educacionalmente, isso funciona muito, né? Então, muito bem. Você lembrou, hein, Bianca? Você tá craque, hein, cara? Minhas aulas estão ajudando, fala sério, fico muito orgulhoso. Fofa. Então, ó, vamos voltar. Então, cada calinha, que tem mais uns 15 minutinhos, cada linha carrega um certo valor energético, tá? Linha de fora. E ao vibrarem, essas linhas, elas vibram com velocidades diferentes. E ao vibrarem, elas originam os prótons, os elétrons e os nêutrons, que são o que vai juntar para formar matéria, tá? A mamãe. O Etienne Jules Marey, que é um dos primeiros fotógrafos antes de Muybridge, tá? Ele vai fazer o Flexible Reed. Reed é junco, tá? Essa foto é de 84, essa é a comunhão das pessoas. As pessoas começaram a entender o que o Faraday estava falando, que a vibração, que a linha anda em campos, em linhas de energia, tá? Então isso aqui é o início do cinema também, né? Maravilhoso. Tá aí esse cara não custa caro, você acredita, Bianca? Isso aí custa $20 mil, $30 mil, é um absurdo. As pessoas, ele e o Muybridge, sabe? É muito caro, não é barato, mas, pô, fala sério, isso aí vai valer. Claro. Isso aí não vai deixar de valorizar, entendeu? Isso é o melhor investimento. Melhor ter um carro, é melhor você ter uma foto do Muybridge, do Júlio Marey, tá? Tudo que estava coeso, a gente está indo para o fim da aula, junto, com o passar do tempo, Bianca, se afasta, se separa. E, então, uma extensão desse conceito aí de energia que você me perguntou, qual era uma questão importante para o artista na física, esse outro conceito também é muito importante para os artistas, que é a da entropia. E uma pessoa não pode ir para o outro lado da existência, não pode morrer sem entender o que é entropia. É um conceito muito sagrado, muito importante, tá? Que eu acho que esse o do espaço-tempo que me fez querer dar aula mesmo, porque como era médico, eu ficava cuidando das pessoas, eu tinha aquele carinho, queria ajudar, aí eu achei que eu estava ajudando mais se eu estivesse passando, e esse é um conceito que eu acho muito transformador, que é o seguinte, não é difícil, quem introduz isso é o Smithson, nas artes plásticas, ele é o teórico da entropia nas artes plásticas, e a entropia é o seguinte, Gauss, Cassius, que vai fazer essa teoria, vai falar que o mundo tende para uma alta entropia e ele vai ser perseguido porque quando a gente entender a dinâmica do universo, a igreja não vai gostar, lá em 1860. Junto com todo mundo ali. E então ele vai ter problemas. Basicamente, a entropia é o seguinte: as coisas vêm do Big Bang, você tem um plasma ali, depois
você tem a matéria se junta, e o primeiro estado da matéria é o gasoso. Depois, o universo esquenta, esfria, porque ele está se expandindo. Um gás, quando esfria, ele vira líquido, ele se condensa, e depois a matéria do estado líquido, ela vai se juntar. Ela vai ter peso, vai ter curvatura no espaço-tempo e a matéria se junta. Aí vai para o estado sólido, que é o estado que a gente está agora. Aí, à medida que o universo vai se expandindo, as coisas vão se separando. Então, as coisas tendem a se separar. E aí, então, vai separar tanto que vai acabar ficando líquido um pouco e depois gasoso. Então, basicamente, esse é o conceito de entropia. Isso acontece também com o nosso corpo. Quando a gente morre, a gente está no estado sólido, a gente, depois de um tempo, começa a virar pó, sai um pozinho da gente, aí sai um líquidozinho lá debaixo da tumba, e depois a gente vira gases, vira peido. Tem um conto do liberação de metano. Tem um conto do Borges, que é Fogo Fátuo, que é uma narração, é um conto que as pessoas estão na Recoleta tomando o seu café, e aí começam a ver gases saindo da Recoleta de cor azul, e eles acham que é uma coisa de fantasma. Não, é isso que acontece. O nosso corpo, do estado sólido, depois de muito tempo, 70 mil anos em diante, ele vira gás. Essa é a dinâmica do universo. Não tem a questão da ecologia. A ecologia, devemos ser ecológicos, devemos preservar o planeta Terra, mas o que vai acontecer é que daqui a 4 bilhões de anos, os gás que está dentro do Sol, o hidrogênio, o hélio, vai acabar o hidrogênio, e aí vai começar hélio, e quando ele queima o outro gás, ele vai mudar de cor. Ele vai virar uma gigante vermelha. Ele vai deixar de ser uma estrela amarela e vai ser uma gigante vermelha. E vai torrar o planeta Terra. E então o planeta Terra vai virar pó. Tudo na vida vira pó. Essa é a dinâmica do universo. Tá vendo esse gelo aqui? Isso é entropia. O que é sólido vira líquido, líquido, gasoso. Ai, meu Deus, como é que eu faço aqui? Aqui. Ok? Então, o que é entropia? É a capacidade de transformação. Toda vez que você muda de um estado do sólido para o líquido, você aumenta a entropia, tá? Então, quando está muito junto, você tem menos caos, é o sólido. Quando as coisas se afastam, as coisas ficam mais bagunçadas. A entropia aumenta. O sólido, nós temos baixa entropia. A vida acontece quando as coisas estão sólidas. Não existe ser humano onde o ambiente é gasoso. Existe ser humano onde o ambiente é sólido. Então, às vezes, as pessoas acham que entropia é aumento da desordem. Esse é legal, mas acho que o conceito mais legal para as artes plásticas é a capacidade de transformação. Você está numa situação sólida e vai mudar o estado, tá? E então, aí a gente vai entender a Alicia Quaid, que é uma grande artista lá que está em Berlim, que você tem uma estrutura de pedra que vai quebrando, quebrando, quebrando e vai virando pó. Antes de você achar que isso aqui é bonitinho, que é frágil, se você tem o conceito de entropia, isso aqui, essa obra de arte é uma outra história, entendeu? É a física ajudando na sua sensibilidade.
Não é que ela queira só falar de física, não é uma, mas é um dos instrumentos que ela usa para você entender a obra de arte. Mesma coisa o Richard Long, quando você pensa, a obra é lenta, pedras que vão ficando menor, menor, menor até entrar no vazio. Ou então, Tônica, e assim são todos os caras mais feras, né, Bianca? É um melhor que o outro, né, cara? Então você tem o prato, né, o prato lá atrás, depois esse prato Four Broken Plates se quebra, depois ele se vai ficando mais distante e aí a quarta parte do bloco aqui na frente está completamente distanciado. Isso é entropia. As coisas começam coesas e elas vão se separando. Na arte pobre, eu queria muito esse trabalho, Bianca, arruma para mim, cara. É um cubo de ferro de 40 centímetros por 30, que está escrito, tem um projetor, é uma poesia visual, tem um projetor que projeta a palavra dissolvência. Ou seja, e aqui em cima do ferro está faltando um pedaço do ferro. Ou seja, ele já está dissolvendo. Isso, Bianca. E quando ele está se oxidando, ele está liberando elétrons. A gente vai desaparecendo quando a gente vai liberando elétrons da gente, do nosso corpo. Tá? Dissolução. É essa a trajetória da matéria no universo. Existir para desaparecer. É maravilha, com uma projeção, Bianca. Uma coisa leve numa coisa completamente pesada, cara. É. Pô, e poesia visual. Uma fotinho dessa para mim já tá bom, não tem problema nenhum. Porque é sólido, né? Totalmente sólido, pesado, bruto, mas a mensagem é tão poética, tão leve, né? É o oposto. Anselmo era jogador de bola, era maravilhoso. Aí, então, o Smithson, quando ele faz essa capa do livro dele, que é o petróleo, o asfalto vem do petróleo, o petróleo existe porque os seres vivos morreram e plantas morrem, e essa planta ela vira líquida, nós viramos líquido, e esse líquido vai lá para o fundo da terra, tá? E acumula e faz um líquido que é o petróleo. O pré-sal do Brasil foi um momento que houve uma desertificação do planeta, ficou muito quente, e aí o mar, oceanos secaram. E quando o oceano seca, só sobra o sal. E esse sal, depois de muito tempo, foi indo abaixando, foi abaixando, foi abaixando. Esse é o pré-sal, tá? E então, quando você queima petróleo, quando você queima gasolina, você está pegando uma coisa que é líquida e transformando em gás. Então, quando tudo transforma em gás, menos chance da vida existir. Então, a trajetória do homem conspira para que a vida desapareça. Asfalto burn down. Essa é a mensagem. Não tem nada de ecológico, pode até ser ecológico, mas a ideia básica é mudança de estado. Tá? Então, a gente aprendeu que quando o sólido está junto, as partículas estão juntos, a gente tem baixa entropia. E aí, quando vai se separando, Bianca, aí tem alta entropia. A baixa entropia tem vida. A alta entropia não tem vida. O Nicholas Robb, maravilhoso, da Vermelho, um artista monstruoso, tem 8, 10 trabalhos dele aqui. Quando a gente vê esse paralelepípedo, ele está coeso, mas daqui a zilhões de anos ele vai virar farelo, porque isso é a tendência do universo. Então, se você tem o conceito de entropia, esse trabalho muda completamente. Tá? A mesma coisa o Philippe Parrenot lá no Chelsea, maravilhoso, a gente vê essa areia saindo da parede, a gente não está entendendo nada, a gente vai ficar falando, que parede, que areia linda, como ela brilha, como ela é diferente, como ela é frágil, não tem nada disso. Aí a gente vai para o título para tentar ver se melhora um pouquinho.
E o título é Anywhere, Anywhere Out of the World. Ou seja, em qualquer lugar, qualquer lugar fora do mundo, o que está acontecendo é a parede que é sólida que vai virar pó. O que está acontecendo é a entropia. A matéria está o universo está se afastando e as transformações estão nos levando para o estado gasoso, para a ausência da vida. A vida é um momento só da história do universo. Olha o que o Pierre Hugues, que é outro artista muito importante na França, fez em Münster agora, em 10 anos tem esse festival de escultura em Münster, né? Olha o nome do título, Afterlife Ahead, depois da vida pela frente. Ele vai num ginásio, olha como saiu caro essa brincadeira. Ele quebra o chão do ginásio, Bianca. Tá? E quando ele quebra o chão do ginásio, você vê pedrinhas e terra. O que ele está querendo dizer? Depois da vida pela frente, quando a vida já não tem mais, o que vai acontecer no universo? Vai ser que tudo que é sólido vai se desmanchar. Entendeu? Porque está se expandindo o universo. Então, as coisas não vão ficar mais coisas. Tá? E a vida só aparece quando as coisas estiverem próximas. Quanto mais tempo tiver o universo, mais as coisas estarão afastadas. Maior será a entropia, menos vida teremos. As coisas se afastam uma das outras, à medida que o universo se expande. E o universo está acabando, ele vai ficar nesse trabalho. Quando a gente entra, estava na Documenta, a gente vê um congelador, um refrigerador, isso, coisa branca é o gelo, a gente sente o frio dessa escultura aí, o frio da geladeira, e ele, quando o Pierre Hugues, que fez essa escultura aqui, é o mesmo cara que está falando de entropia, ele fala de Black Ice Ring, ele está querendo dizer que o futuro do nosso universo vai ser gelado, gasoso e sem luz, sem escultura, porque para ter luz tem que ter matéria. E aí vai ser não vai ter galáxias, vai ser tudo um mar Black Ice Ring. Ele está falando o destino do nosso universo. Então, eu vou acabar a nossa aula aqui falando desses trabalhos que custam 8, 10 mil euros. Quem achar, compra, pelo amor de Deus, que é maravilhoso. O Kentridge pega um dicionário Banto, lá da África do Sul, não é Banto não, do idioma do África do Sul, e escreve anti-entropia, numa série chamada Pleasures of Self-Deception. Tá? E o que ele quer dizer? O que quer dizer anti-entropia, Bianca? O que você acha que pode dizer anti-entropia? Quer dizer vida. Porque a entropia é o final da vida, que vai se desfazendo. O universo vai ter alta entropia. Quando tiver alta entropia, tem vida? Não. Então, anti-entropia é a vida, então ele é a favor da vida. Exatamente. Então, ele está escrevendo vida, mas para você entender vida, entenda o conceito de entropia antes, entendeu? E por que Pleasures of Self-Deception? Porque, ao mesmo tempo, os prazeres da decepção própria, porque, ao mesmo tempo que você entende que a vida não é eterna, entender isso é meio decepcionante, mas te é ambíguo, porque te dá a noção de como a vida é temporária, é frágil, é bonita, é potente. Entendeu? E aí a decepção é de ele não conseguiu ser perfeito agora, ele não vai ter uma outra chance, porque não tem eternidade. Então, mas é um prazer também de saber. É ambíguo, que ainda é mais psicanalista, porque as coisas vêm para a gente de maneira dupla, ambígua, nunca ela é clara. Então, acabando a aula, ele vai fazer ele desenha esse globo escrito anti-entropia. Anti-entropia é vida, e aí ele faz um desenho, um papel de pão, com uma estética construtivista russa, dance para a vida, para a anti-entropia. E, por fim, ele
esse é o Kentridge de branco, anunciando, falando alto para todo mundo, anti-entropia, vida, e ele escreve aqui embaixo, Dances for those who should know better. Danças para aqueles que deveriam saber mais, que é o quão glorioso é se ter a vida. E é isso aí, Bianquinha, acabamos. Fomos muito longe. Adorei, Fábio. Oh, Bianca, você está de parabéns, cara. Está de parabéns esse Adorei, teu Fábio. Que maravilha poder proporcionar essa aula aqui no Rio agora, nesse momento que a gente está passando da feira, a única feira presencial do ano, que está assim, seguindo todos os protocolos de segurança. Fábio, está todo mundo de máscara, está todo mundo respeitando, a energia está boa, sabe? Os encontros, as pessoas se revendo, as pessoas acreditando justamente a anti-entropia. A gente está num momento de anti-entropia aqui. Total. Agradeço muito que tiveram a paciência de escutar essa 1h30, 2 horas de besteira aí. E na segunda noite nós temos encontro de novo, né, Bianca? Aí vai ter uma visita virtual da minha coleção. Isso. Na terça é a Ela Cisneros, na segunda sou eu. E aí eu vou contar como começou como foi começar a contar a história da formação do universo numa coleção. Eu acho que vai ser que horas? Vai ser 7 horas, né, Fábio? 6 às 8. 6 às 8. Quem teve paciência de escutar isso vai adorar ver. Eu acho super interessante ver essa visita na sua casa, na sua coleção, porque muitos conceitos que a gente aprendeu agora, que a gente estudou, você vai repetir, você vai aprimorar e as pessoas vão conseguir fazer um aprofundamento disso. Brasileiros fazendo isso. Inclusive, tem um artista teu, que é o Nelson, na coleção, né, Bianca? Que maravilha! Muito bom. Tá de parabéns. Bianca, obrigada, tá, Fábio? Obrigado a você, parabéns. Muito obrada, é uma honra. Vai estar uns 4 dias no Instagram para quem perdeu. Sim, a gente vai salvar no Instagram. Eu não sei como é que a Arte Rio vai salvar agora o vídeo, mas eu vou salvar no Instagram. Então, se vocês não conseguirem ter visto agora ao vivo, vai estar lá. E também vai para o YouTube, Fábio. Vou colocar no YouTube. Beleza. Bianca, obrigado pelas perguntas. Você, como sempre, sharp, profunda. Foi muito fácil fazer isso contigo. É fácil, fica fácil. Que bom, Fábio. Obrigada a você. Foi uma honra. Beijo, Fábio. Beijo ao TI da Arte Rio, que funcionou maravilhosamente bem. Eu tenho da G5. Beijo, gente. Obrigada por ter assistido.